Suzuki GSX R1000. Uma motocicleta que redefiniu como as motos esportivas modernas deveriam ser. A GSX-R é uma referência. Mas antes de a Suzuki fabricar sua primeira moto, a companhia teve de se reinventar por completo. 100 anos atrás, a Suzuki fabricava as melhores máquinas de tecelagem do mundo. Também não sabia, achei que sempre tivessem feito motos. Hoje a empresa é famosa pelas motocicletas. Mas um século atrás era reconhecida pelas máquinas que fabricavam tecidos. Tecidos são úteis e naquela época esse mercado era bom. Os teares da Suzuki eram máquinas precisas, usadas para fabricar tecidos sofisticados. Hoje em dia, esta precisão continua nas linhas de montagem de motocicletas. Eu acho incrível a velocidade com que montam um motor. Eu nunca entendi como a empresa se organizou a esse ponto. Quem organizou tudo isso? Por que a companhia de tecelagem Suzuki fechou as portas? E como uma empresa que fabricava teares transformou-se em uma montadora de motocicletas, levando a velocidade às massas? Paixão sobre rodas. Hamamatsu, Japão. Uma cidade pouco visitada por turistas, apesar de estar apenas 240 quilômetros ao sul de Tóquio. Hamamatsu é um dos principais centros industriais do Japão, e a maioria dos ocidentais que desembarca aqui vem a negócios. Por muitos anos foi o centro da indústria têxtil japonesa. Hoje, Hamamatsu é a sede da Suzuki Motor Corporation. Com uma população de 600 mil habitantes, Hamamatsu é muito diferente do pequeno vilarejo à beira-mar que era em 1909. O ano em que Michio Suzuki fundou a companhia de tecelagem Suzuki. Quando criança, Michio Suzuki observava sua mãe e outra mulher do vilarejo costurando os tecidos manualmente. Ele cresceu decidido a criar uma máquina que facilitasse este trabalho. E conseguiu.
Em 1929, Michio Suzuki já havia recebido mais de 120 patentes por ter inventado uma máquina de tecelagem completamente nova. Os teares Suzuki eram tão bons que a empresa sobreviveu à destruição causada pela Segunda Guerra Mundial e conseguiu prosperar no Japão pós-guerra. Até eu ficar mais velho e começar a avaliar as coisas de uma perspectiva diferente, também não imaginava. Achei que sempre tivessem feito motos. Por quase 50 anos, os teares Suzuki eram os melhores que o dinheiro podia comprar e eram comercializados por todo o mundo. Mas em 1951, Michio Suzuki seria pego de surpresa por um colapso global no mercado de algodão. O melhor fabricante de teares do mundo enfrentava um desastre financeiro. O que Michio Suzuki fez em seguida foi tão inventivo quanto suas próprias máquinas de tecelagem. Em 1952, aos 64 anos, Michio Suzuki concentrou sua energia em uma nova máquina, reinventando a si mesmo e a sua empresa. Era uma corporação com tecnologia de ponta para a época, com muita noção de como deveriam ser os negócios. Eles transformaram a empresa de tecelagem e toda a tecnologia em uma companhia que beneficiaria a população japonesa no pós-guerra. O Japão do pós-guerra precisava de um meio de transporte barato. Michio Suzuki, o pioneiro no desenvolvimento da indústria têxtil japonesa, usou sua habilidade técnica para inventar uma bicicleta motorizada. Ele a chamou de Power Free. O interessante é que todas as peças da bicicleta foram projetadas e fabricadas pela Suzuki. Eles fabricavam as peças dos teares, nunca compravam nada. Continuaram com essa política no ramo das motocicletas. A bicicleta Power Free tinha um motor de 36 cilindradas que gerava apenas 1 cavalo de potência. A Power Free foi a primeira bicicleta motorizada do mundo. Tinha um sistema único que possibilitava 3 opções ao cliente: pedalar como em uma bicicleta, usar o motor para ajudar os pedais, ou parar de pedalar e andar apenas com o motor. O motor de 2 tempos assume em ladeiras ou trajetos longos. É interessante ver que essa fatia do mercado continuou igual. As mobiletes atuais são iguais à bicicleta que a Suzuki fez na época, e foi em 1952. Já faz um bom tempo. A Power Free foi uma invenção tão criativa que o governo japonês deu dinheiro a Michio Suzuki para pesquisar a engenharia das motocicletas. A era da companhia de tecelagem Suzuki chegava ao fim. Mas nascia a Suzuki Motor Corporation. Reinventar tornou-se o novo mantra na filosofia da Suzuki. Em 1953, a Suzuki criou uma nova Power Free, com um motor de 60 cilindros que gerava 2 cavalos. No primeiro ano de produção, a Power Free venceu a subida do Monte Fuji, uma das corridas de maior prestígio no Japão. Assim como uma lagarta tornando-se uma borboleta, a Suzuki se transformava por completo. Agora era uma empresa que, além de produzir meios de transporte práticos, tornou-se obcecada por competição e velocidade. O DNA da Suzuki é esportividade e competição. Em 1954, a Suzuki inventou a Kólida, sua primeira motocicleta de verdade. 2 anos depois, em 1956, o projeto foi refeito e a Kólida ganhou um motor maior de 2 cilindros. Em 1959, era hora de a Suzuki testar a si mesma e as suas máquinas contra o melhor que o Japão podia oferecer.
foi a corrida de Kōrida. Quatro pilotos e 11 mecânicos passaram 3 meses vivendo em uma cabana perto do vulcão Azama, testando as motos para a famosa corrida do Monte Azama. No final da década de 1950, havia mais de 200 empresas japonesas fabricando motocicletas. Elas eram a resposta para a crescente demanda por um meio de transporte confiável com 2 rodas. Cada empresa tentava provar ao público que fabricava as melhores máquinas do mercado. Quem vencesse a corrida de 14 voltas e 131 quilômetros do Monte Azama ficaria com uma grande vantagem. A imagem que nossas motocicletas têm é de esportividade e dirigibilidade. Isso vem da experiência em corridas de motos. Três das 5 motos Suzuki que competiram na corrida do Monte Azama em 1959 quebraram e apenas uma conseguiu cruzar a linha de chegada. Mas por uma volta, apenas uma volta, a Suzuki foi uma rainha. Com 5 minutos e 50 segundos, a Kōrida registrou a volta mais rápida entre todas as motos da competição. Mesmo sem vencer a prova, a Suzuki percebeu que estava pronta para dar o próximo passo. Agora o desafio seria fabricar motos mais velozes para percursos mais longos. Vencer. Vencendo, as pessoas conhecem melhor o produto. É muito simples. Na década de 1960, a Suzuki reinventaria suas motos de corrida com uma ajuda inesperada. Um piloto e projetista alemão chamado Ernst Degner. Em 1961, Degner e sua família escaparam da Alemanha Oriental, escondidos no porta-malas de um carro. Apenas algumas semanas depois, os diretores da Suzuki conheceram Degner no Grande Prêmio da Suécia e o contrataram imediatamente. Eles queriam que Degner ajudasse a divulgar suas motos no Ocidente. A esperança era que sua experiência ajudasse a Suzuki a vencer o que era a competição de motos mais importante do mundo: a corrida da Ilha de Man. Nós começamos os negócios internacionais de motocicletas com a corrida da Ilha de Man. Para a Suzuki, correr é a essência. Em 1962, com Degner pilotando a motocicleta que ajudou a projetar, a Suzuki venceu a Ilha de Man. Sabendo que a demanda por novas motocicletas estava crescendo nos Estados Unidos e na Europa, a Suzuki decidiu usar o que aprendeu nas pistas para reinventar e criar sua próxima motocicleta. Em apenas 13 anos, a Suzuki trocou a tecelagem por vitórias. Da bicicleta motorizada à moto 250 cilindradas mais rápida do mundo. Em 1965, a Suzuki lançou a T20. Uma motocicleta voltada diretamente para o mercado norte-americano. A T20 atingia 145 km por hora e foi a primeira motocicleta com 6 marchas do mundo. A T20 possuía um motor 2 tempos, o mesmo tipo usado em cortadores de grama e motosserras. Motores 2 tempos queimam uma mistura de gasolina e óleo, geram muita potência, mas são barulhentos e eliminam muita fumaça pelo escapamento. A T20 era uma moto grande, conhecida nos Estados Unidos como X6 Hustler. Foi um grande salto para a Suzuki. Motor 2 tempos, com 250 cilindradas, rápida, ágil, era boa de corrida e boa nas ruas. Mostrou o rumo que a Suzuki tomaria em relação ao motor. Em 1968, a Suzuki dobrou o tamanho dos motores para 500 cilindradas. Era o maior motor 2 tempos para motocicletas da época.
Chamada de T500, a nova moto atingia 170 km por hora. Em 1976, a Suzuki apresentou a GS 750, representando a nova geração de supermotos. Mais uma vez, a Suzuki se reinventou. Mas desta vez, a reinvenção da empresa foi um prenúncio das motos esportivas modernas. A GS 750 foi o primeiro motor 4 tempos da empresa. 4 tempos, assim como os motores de automóveis. Queimando apenas gasolina, eles fazem menos barulho e são menos poluentes. A GS 750 gerava 72 cavalos e chegava a 210 km por hora. A reinvenção da Suzuki foi interessante. O que mais gostei foi a troca do 2 tempos por 4 tempos. Foi um grande passo e eles fizeram rápido, não foi preciso muito aprendizado. Em 1982, os engenheiros da Suzuki começaram a projetar uma nova motocicleta 750 cilindradas, que mudaria o mundo das motos para sempre. Em 1985, a Suzuki chocou o mundo das motocicletas ao lançar o novo modelo GSX-R 750. Já tínhamos o modelo GS 750 e acrescentamos o R de Racing. Os modelos GSX-R nasceram nas pistas. Foram feitos para ser velozes, ágeis e modernos. O GS significa 4 tempos. Acho que a letra X vem de uma coisa experimental. E R de Racing. Então, a inicial GSX-R de 1985 significava moto de corrida. Uma moto para rallies. Parecia que tinha saído de Bordeaux ou Le Mans para as ruas. Era uma máquina inovadora. A GSX-R 750 pesava 47 quilos a menos do que sua antecessora. Da noite para o dia, a Suzuki reinventou as motos esportivas modernas. A alta performance daquela moto, quando entrou no mercado das esportivas, fez com que toda a indústria levasse o nível para o que vemos agora. Naquela época, motos de corrida tinham características que não eram vistas em modelos de rua: carenagens, quadros de alumínio e freios poderosos. Na versão para as pistas, a GSX-R 750 gerava 130 cavalos. Contava com um motor tecnológico mais estreito que os modelos anteriores e magnésio para reduzir o peso. O segredo era o peso reduzido. Ela tinha quadro de alumínio, motor refrigerado a ar, sem o peso do líquido. As rodas eram leves. Eles reduziram o peso de tudo. Era uma moto muito leve. A GSX-R 750 foi sucesso imediato nas pistas de corrida, mas não em qualquer pista. Em 1985, no mesmo ano em que a moto foi lançada, 3 pilotos franceses, Bernard Millet, Guy Bertin e Philippe Gouchon, formaram a equipe que levou o novo modelo à vitória na lendária prova das 24 horas de Le Mans. A vitória na França preparou o mercado americano para a invasão da Suzuki. Em 1988, a GSX-R 750 venceu as 200 milhas de Daytona em piloto texano Kevin Schwantz. A nova GSX-R 750 era a máquina perfeita para Schwantz. Eu era um garoto ambicioso de 22 anos que queria provar ao mundo que era capaz de pilotar uma motocicleta. A nova Suzuki GSX-R não podia ser uma parceira melhor. Em 1986, a Suzuki turbinou a GSX-R 750 e lançou o modelo GSX-R 1100. Não foi uma reinvenção das motos esportivas. Era apenas a irmã maior da 750.
Algumas pessoas decidiram turbiná-la ainda mais, acrescentando turbocompressores e injeção eletrônica ao modelo 1100. Eu cheguei a 370 km por hora naquela moto. Para mim, a GSX-R era uma moto que podia vencer qualquer desafio. 370 por hora naquela época, ninguém acreditava, era muito emocionante. A GSX-R 750 ainda era a moto a ser vencida nas ruas e nas pistas. Mas na década de 1990, a Suzuki precisava de uma motocicleta mais leve, potente e veloz para continuar competindo. E o que a Suzuki fez? A empresa reinventou a GSX-R. No começo da década de 1990, a Suzuki Motor Corporation viu-se diante de um dilema. A empresa que havia se reinventado inúmeras vezes enfrentava uma batalha dentro de sua própria sede, na cidade de Hamamatsu, no Japão. A empresa deveria fabricar motocicletas esportivas de porte médio com motores menores de 600 cilindradas. Tradicionalmente, esportivas de peso médio atraíam consumidores às exposições, mas não geravam muito dinheiro. Esses modelos davam prejuízo para muitas empresas. Por fim, houve um consenso. Em 1992, a Suzuki lançou um novo modelo chamado GSX-R 600. O motor de 600 cilindradas era menor do que o do modelo GSX-R 750, mas menor não significa mais fraco. Muitos não lembram que a GSX-R 600 foi a primeira 600 de verdade. Esses modelos eram simplificados, não tinham suspensão ajustável nem muitos acessórios importantes. Não tinham as mesmas pedaleiras, era um modelo que dava prejuízo para muitas empresas. Mas a Suzuki colocou suspensão ajustável no modelo. Eles capricharam na GSX-R 600. A GSX-R 600 deu origem a uma nova linha de motocicletas que enfatiza mais potência e menos peso. O modelo 600 cilindradas era mais leve, de alta rotação. É mais fácil mudar de direção. E tem um tamanho mais humano. Quem pilota acha que está dançando com ela, como uma parceira. Podemos fazer o que quiser com ela. A GSX-R 600 é uma moto esportiva de porte médio. Ela recebeu elogios, mas a intenção da Suzuki era vencer entre as peso-pesadas. Para tanto, seria preciso uma nova reinvenção da GSX-R. Em 2001, a Suzuki tornou público o que já era um boato. Mostrou ao mundo a nova GSX R1000. Uma motocicleta desenvolvida por 3 anos. Muitos não sabem o que é preciso para se fazer uma moto. Acham que é só montar as peças. Mas tem muita pesquisa e desenvolvimento por trás de cada peça. Leva-se anos para fazer uma moto do zero. A primeira GSX R1000 foi um sucesso imediato. A moto tinha um motor de 998 cilindradas que produzia incríveis 160 cavalos, oferecendo o desempenho de uma Ferrari por uma fração do preço. Quem pilota essa moto não acredita que são 1000 cilindradas. Percebemos que são 1000 quando aceleramos, porque é impressionante o quanto acelera. Mas nas curvas parece uma moto pequena. Ela muda de direção facilmente quando a gente quiser. Entre 2000 e 2008, a Suzuki GSX R1000 conseguiu um feito inédito.
e venceu o Campeonato Americano de Superbikes 8 vezes em 9 temporadas. Nós consideramos o Campeonato de Superbikes a corrida mais importante dos Estados Unidos. E sempre nos concentramos nessa corrida. A GSX-R é uma referência. Levou a corrida para as massas. É uma moto de corrida à venda ao público por um preço acessível. É incrível. Palavras não conseguem descrever a GSX-R 1000. Precisamos ver alguém como Matt Miladin pilotando para ver o cara fazendo de tudo mais rápido que qualquer um. Matt Miladin tem tido tanto sucesso com a GSX-R 1000 que os fãs não esperam apenas vitórias. Eles esperam que ele domine todas as provas. Hoje em dia não basta só vencer, porque sempre venço. Se ganho por 5 segundos, as pessoas perguntam, o que aconteceu? A maior parte da pressão para Miladin vencer vem do próprio Miladin. Chegar em segundo ou estar no pódio não é um grande resultado. Vencer é um grande resultado. A linha de motocicletas GSX-R tem tido muito sucesso, não há dúvida. É aqui que cada vitória começa, na fábrica de motores de Takatsuka, em Hamamatsu, no Japão. A fábrica de motores faz parte de um complexo equivalente a 52 campos de futebol. É aqui onde o coração de cada motocicleta Suzuki é fabricado, incluindo o motor de 163 cavalos da GSX-R 1000. Em produção máxima, a linha de montagem trabalha dia e noite. 952 trabalhadores montam 1.800 motores por dia, o equivalente a 700 mil motores por ano. Surpreendentemente, a montagem do motor é feita à mão. Não há robôs ou automação. É uma mistura de tecnologia de ponta com técnicas clássicas de construção. Há equipamentos de ponta e equipamentos antigos. Muito trabalho manual para montar motores. Existem 24 estações diferentes na linha de montagem dos motores. Pouco tempo é desperdiçado. Em cada estação, os operários cumprem diversas tarefas em apenas 3 ou 4 minutos. Eu acho incrível a rapidez com que montam o motor e fazem toda a regulagem. Do começo ao fim, é preciso apenas 1 hora para montar o motor da nova GSX-R 1000. A organização é o que chama a atenção. Tantas coisas acontecendo, mas tudo no lugar. É a maneira japonesa de produzir. Eles sabem o que fazem, não tenha dúvida. A última etapa na montagem do motor é o teste de compressão. Parece que o motor está funcionando, mas não está. O motor elétrico gira o motor, e o que parece o som do escapamento, na verdade, é o som de um manômetro, que mede a vazão de ar de dentro do motor. A 50 quilômetros da fábrica de motores, fica a linha de montagem final da Suzuki, no município de Aichi, Japão. Todas as motocicletas Suzuki são fabricadas aqui. A montagem final parece simples, mas não é. São mais de 330 componentes diferentes que precisam ser unidos para dar origem a uma GSX-R 1000. O primeiro passo é o quadro. 5 peças de alumínio presas em um suporte são soldadas por um robô. É a única etapa automatizada em toda a fábrica.
A partir daqui, praticamente tudo será montado manualmente. O próximo passo é soldar o exclusivo tanque de gasolina em 2 partes. A maioria dos tanques de motos tem 3 peças. Com apenas 2 peças, o processo da Suzuki é mais rápido e resulta em menos marcas de solda. Os tanques novos são pressurizados com ar, virados de cabeça para baixo e mergulhados em um tanque com água. Eles procuram bolhas de ar que indicam vazamentos no tanque. Após a pintura do tanque e de outras peças, é hora de aplicar os gráficos da GSX-R. Todos os gráficos são feitos à mão. Não há bolhas ou arranhões nas ilustrações. E quem tenta colar adesivos sem deixar bolhas de ar sabe o quanto isso é difícil. No meio da linha de montagem, braços hidráulicos seguram e viram cada chassi. Pequenos elevadores trazem o motor. Depois, mãos experientes o parafusam ao quadro. O processo inteiro de montagem do motor leva menos de 1 minuto. Eu poderia acampar na fábrica e passar o dia observando, porque é incrível ver as motos serem montadas em meio a esse caos totalmente organizado. A velocidade e eficiência da fábrica são impressionantes. Eu acho tão impressionante quanto ver uma moto em uma pista de corrida. Ver os operários 10, 15 segundos por vez, sabendo exatamente o que fazer, colocando os parafusos, tudo no lugar. É como se eles fossem máquinas super precisas. Parecem até uma moto de corrida. À medida que o quadro e o motor caminham pela linha, outras peças são montadas. Garfos, rodas, freios e alavancas de embreagem. A carenagem é colocada e outra GSX-R1000 está quase pronta. Quando olhamos o começo da linha, ainda não tem nada. Poucos minutos depois, aparece uma motocicleta. Só vemos os operários trabalhando e trabalhando. As motos finalizadas são levadas da linha de montagem para o que chamam de estrada rolante. O motor é ligado pela primeira vez e o câmbio é testado. A moto é ligada a um dinamômetro, que mede o desempenho e a potência do motor. É sempre uma correria. Eles colocam a moto no dinamômetro e ligam o motor. Tá tudo certo. Tiram a moto do dinamômetro e pronto. Em seguida trazem outra moto. Uma a cada 30 segundos sem parar. Aqueles caras podiam correr em maratonas. É impressionante. Depois do teste, um técnico atravessa a fábrica com a moto até a área de despacho. É a primeira vez que a nova motocicleta GSX-R1000 é pilotada de verdade. No setor de despacho, as novas motos são colocadas dentro de armações de metal, que são parafusadas e revestidas com caixas de papelão. Elas são rapidamente colocadas em caminhões que mantêm os motores ligados para não perder tempo. Até o final de 2007, 873 mil GSX-R1000 foram despachadas para todo o mundo. Aqui todas as GSX-R são projetadas e testadas. O complexo de pesquisa e desenvolvimento da Suzuki em Ruyo, a 50 quilômetros de Hamamatsu, no Japão. Esse é o campo de provas da Suzuki. É a casa das nossas motos. E pessoas de fora não podem entrar.
A Suzuki não permite que tirem fotografias do complexo, mas abriu as portas do centro de teste de motores. A primeira vez que entrei, acho que a melhor descrição é que a fábrica parecia muito ocupada. Lá todo mundo trabalha mesmo. É o lugar para onde as pessoas vão para desenvolver os conceitos. O motor da GSX-R foi desenvolvido e testado aqui. Essa é a sala de teste de motores. Com o motor parafusado no que chamam de bancada, computadores medem a rotação e as temperaturas da água e da mistura ar-combustível. Em outra parte do complexo é feita uma segunda série de testes, as simulações de chassi. Agora o motor está instalado em uma motocicleta completa. Este equipamento verifica a dirigibilidade. Essas simulações são mais reais do que os testes de bancada. Podemos testar os motores com mais realismo. Eu sempre quis saber quantos testes, quantas horas de engenharia, projeto e teste vão em cada motocicleta. A Suzuki deixa o teste mais complicado para o final. Ele acontece em um dos circuitos mais difíceis do mundo. O complexo de Ruyo inclui uma pista de teste de 6 quilômetros. 2 das 7 curvas são feitas a mais de 190 km por hora. Aqui os pilotos de teste da empresa levam os novos modelos ao limite. Eles trazem as motos, tiram as peças, acrescentam peças, os pilotos testam de novo, volta após volta. Depois trocam outra peça, testam de novo. Aquela pista é onde começa boa parte da competição da Suzuki. A pista possui uma das retas mais longas do mundo. 2,5 km de asfalto que terminam em uma curva de alta velocidade para a direita. Quem erra a curva pode parar no meio do mato. É uma pista muito perigosa, com muros em volta, altíssima velocidade, sempre em sexta marcha. A reta é bem longa, a curva demora. É uma reta sem fim. Não sabemos quando a curva vai chegar. É difícil andar lá a 280 km por hora. Aquela pista de teste é muito impressionante. É impressionante imaginar que Kevin Schwantz testou todas as suas motos lá. Foi uma grande oportunidade estar no mesmo lugar em que todas as motocicletas esportivas da Suzuki passaram pelo primeiro teste de verdade, em condições reais. A nova GSX-R1000 passou meses na pista de testes de Ruyo. Finalmente, em 2001, a moto entrou em produção. Desde então, muitas das GSX-R foram para as estradas norte-americanas, famosas graças às estrelas de Hollywood. Malibu, na Califórnia, fica a 9.000 km de Hamamatsu. É uma cidade de surfistas e celebridades. Mas o que torna Malibu especial não é seu litoral, e sim as montanhas que surgem a partir da costa e as estradas que abrem caminho em seu entorno.
É a inclinação em cada curva. Não me interesso por retas longas em rodovias. Eu adoro fazer as curvas das estradas de Malibu. As montanhas de Malibu formam uma das melhores estradas americanas para motocicletas. É o lugar perfeito para descobrir a emoção de pilotar uma Suzuki GSX-R. Eu considero as esportivas as motos mais divertidas de se pilotar. Cortamos o vento e nos sentimos uma coisa só com a moto. Os últimos modelos GSX-R 600 e GSX-R 1000 são a quarta geração de cada moto. A Suzuki reinventa seus modelos a cada 2 anos. O que mais me impressiona na Suzuki GSX-R 1000 é sua enorme capacidade, sua potência. Podemos andar rápido sem muito esforço. Não é fácil de pilotar, é preciso prestar muita atenção. É uma moto com 163 cavalos, mas que pesa apenas 195 quilos. Ela faz tudo o que uma esportiva deve fazer. Permite que a gente cometa erros, já que todas as pessoas cometem, e depois se recupera. É muito bonita. É uma moto maravilhosa. Cumpre o que promete. A ergonomia não é ruim. Podemos pilotá-la o dia inteiro se preciso. Os mais jovens podem pilotá-la o dia inteiro. E na hora de correr na pista de corrida, ela é ótima. Cada geração nova é mais veloz e mais leve. A nova GSX-R 600 continua a tradição iniciada pelo primeiro modelo. Ela é fabricada como uma moto de corrida e depois modificada para as ruas. Nos últimos 5, 6 anos, o modelo GSX-R 600 evoluiu muito e lidera seu segmento. A GSX-R 600 vende mais nos Estados Unidos do que qualquer outra esportiva, 20 mil motos por ano. Essa moto é uma pechincha de alto desempenho. A GSX-R 600 gera 110 cavalos e chega a 255 km por hora. Comparada à GSX-R 1000, a 600 é menor e mais fácil de pilotar. Essa moto 600 não é tão assustadora porque não tem aquele torque em que tocamos no acelerador e sentimos a tração. Não é uma moto em que quase voamos quando tocamos o acelerador. Ela não tem aquele torque insano que faz o pneu acordar de repente. Desde 1985, quase 1 milhão de modelos GSX-R foram vendidos. Todas eram motos de corrida fabricadas para as ruas. A GSX-R 1000 gera 163 cavalos e chega a 290 km por hora. A Suzuki tem uma longa história com esse tipo de motocicleta. A empresa fabrica pensando em quem vai pilotar e aperfeiçoa tudo com as corridas. Eles trabalham para o consumidor. Eu acho legal saber que o que acontece nas pistas é levado para as ruas. Pode demorar 1 ano ou 5, mas as inovações são levadas para as motos produzidas em linha. Tanto a GSX-R 600 quanto a GSX-R 1000 têm computadores de bordo de competição para modificar a potência produzida pelos motores. O nosso último desafio foi adotar outra característica das nossas motos de corrida nas motocicletas de rua. É o seletor de modo de direção que permite que o piloto escolha a potência e o torque do motor de acordo com as condições de pilotagem. Acionando uma chave, o piloto pode mudar a resposta do acelerador, baixa, média ou potência total, dependendo das condições da pista e do clima. Esse é o papel da tecnologia, ajudar o consumidor a ter mais prazer.
Velocidade não é o principal. O importante é chegar em casa no mesmo veículo em que saímos. Quer dizer, não em uma ambulância. Esses recursos funcionam muito bem para isso. As GSX-R têm tecnologia de ponta, mas o conceito básico das motos é simples. O que interessa é diversão. As motos são feitas com tecnologia de ponta para dar ao piloto a sensação de leveza e velocidade. É claro que nas ruas eu não tenho a mesma noção das pistas. Mas o que me atrai em pilotar nas ruas é a camaradagem. Passear com amigos, parar para tomar um café. Eu gosto muito de fazer essas coisas. A GSX R1000 combina tudo o que a Suzuki aprendeu em quase meio século de competições. Nas corridas melhoramos em décimos de segundo. Um décimo aqui, outro ali. Esses décimos de segundo fazem diferença. A última GSX R1000 não é muito mais lenta do que uma motocicleta de corrida. Milhões de dólares são gastos em protótipos de motos. Mesmo assim, a GSX R1000 de série, que qualquer pessoa pode comprar com pouco dinheiro, é apenas 3 segundos mais lenta por volta. Isso não é nada. Depois que a moto de corrida passa a linha de chegada, 1, 2, 3, passa a moto de rua. A história da Suzuki é diferente de todas no mundo das motocicletas. Começou com um jovem sonhando em facilitar o trabalho de tecelagem de sua mãe. Este homem, Michio Suzuki, provaria ser um gênio inventando as melhores máquinas de tecelagem do mundo. E depois, ameaçado de falência, ele descobriu uma maneira de reinventar a si mesmo e a sua empresa. A Suzuki é uma empresa que se reinventou várias vezes e atingiu um sucesso incrível. A reinvenção tornou-se a marca registrada das motocicletas Suzuki e é o motivo de a empresa continuar a redefinir as esportivas modernas. Comecei a andar em uma moto aos 3 anos. Depois de alguns meses de treino nessa moto, um pouco de gasolina espirrou nela e ela pegou fogo. Meu pai jogou um balde de água em cima de mim e da moto. Eu pulei da moto e tudo mais. Minha mãe achou que isso ia me desanimar, mas assim que o fogo apagou, eu subi na moto com o assento queimado e estava pronto para outra. Esse tipo de coisa acaba sobrevivendo. Versão brasileira Vox Mundi. Dois 2.000 metros acima do nível do mar, a sombra dos Andes, paisagens lunares
estradas feitas para burros de carga e passagens por rios profundos. Bem-vindos ao inferno dos pilotos de rally. O Campeonato Mundial de Rally é o teste mais árduo jamais criado para 2 homens em um carro. E o da Argentina pode ser um verdadeiro pesadelo. Para uma equipe de ponta que luta por sua primeira vitória na temporada, o mais importante aqui é um carro confiável. Uma equipe. Um carro. Um único propósito: ser o mais veloz para sobreviver. Os bastidores da velocidade. Argentina. Para vencer um rally não basta ser o mais veloz. O maior desafio é chegar ao final. Algo que tem sido quase impossível nessa temporada para um dos melhores pilotos do mundo. O norueguês Petter Solberg é o principal piloto da equipe do Rally Mundial da Subaru. Ele venceu o Campeonato Mundial em 2003 e reconquistar o título tem sido sua obsessão. For me, motorsport is 24 hours a day. They tell me to, get a little bit real life, to take care of my family a little bit, but I can't. O ano de Petter começou bem com o lançamento do novo carro. I'm ready to try to get back to championship. It's going to be a hell of a season. Mas a situação se complicou quando o motor falhou no primeiro dia. 2 semanas depois, na Suécia, uma série de falhas mecânicas mais uma vez o impediu de completar a prova. It will not happen again. It can't happen. Nas 2 primeiras provas das 16 do Campeonato Mundial de Rally, Petter ficou bem atrás dos adversários. O atual campeão mundial, o galã francês Sébastien Loeb, ficou em segundo nessas primeiras provas. O vencedor de ambos foi Marcus Grönholm, o finlandês voador. Um dos pilotos mais experientes e passionais da competição. Para alcançá-los, Petter precisa de um carro confiável e competitivo. Doesn't look good. E a equipe precisava de uma boa reformulação. Na sede da equipe no Reino Unido, era hora de grandes mudanças. Com um orçamento anual de 50 milhões de euros, falhas não são toleradas por muito tempo. O primeiro a sair foi o projetista-chefe do carro, Ed Wood. Mas a segunda mudança chocou o mundo do rally. Depois de 17 anos e 6 vitórias no Campeonato Mundial, o chefe da equipe, David Lepore, sentiu que era hora de se afastar. It's got to a stage now where I think it's time to look at pastures new and maybe to try my hand at something else. Mas perder seu mentor não estava entre as mudanças previstas por Petter. I'm gonna miss him. That's for sure. And with the experience of 20 years with rallying, you can't beat that. Uma só pessoa não é capaz de substituir Lepore. Com uma série de promoções e contratações, a Subaru pretende mudar toda a administração da equipe. Primeiro, Paul Howard. Há 17 anos, ele começou como aprendiz de mecânico. Hoje é o chefe da equipe encarregado de operações. Seu estilo militar mantém um exército de mecânicos sempre alerta. I'm fully on the case with what's gone on, why it's gone on, and I'm determined to get it sorted out. The car has to be reliable, it has to be fast. If the team on event don't have that vehicle to do that, then you could say, why are we turning up? Paul tem apenas 4 semanas antes do Rally da Argentina para recuperar a equipe e resolver os problemas técnicos. Enquanto isso, Petter faz testes com seu novo engenheiro francês. Logo vai descobrir se a reformulação da equipe o ajudará a vencer o campeonato. 4 semanas antes do Rally da Argentina, a equipe da Subaru foi à Sardenha para um teste preliminar. Eles gastam 70 dias e mais de 1 milhão de euros em testes todos os anos.
é quando trabalham duro para aperfeiçoar o desempenho e a confiabilidade. Peter tem apenas 3 dias para preparar seu carro e a si mesmo para a Argentina. O encarregado é Luiz Moya, o diretor esportivo da equipe e um dos navegadores mais bem-sucedidos de toda a história. É responsável pela estratégia, pelo piloto e pelo moral da equipe. But he is half committed in this guy. Yeah. If you ask him to take his trousers down, he will do it. Luiz trouxe a equipe até aqui para simular as condições que enfrentarão na Argentina. Aqui há cascalho de todo tipo, solto e arenoso, duro e compacto e grandes pedras pontudas. We're trying to find a hard surface, so to develop a tire that lasts long in the stages, particularly in hot and warm conditions. I mean, the weather is not helping much today, but the surface is right. Para um piloto de rally, o cascalho é um desafio tão difícil quanto uma pista encharcada. This gravel here, when you have water on the road, people understand what aquaplaning means. You know, the tire doesn't get to the ground. The tire goes on top and you slide. And what you want is the tire to go through and to clean the gravel so you can get through to the ground. That's the main thing, you know, so you get all the footprint you can on the ground. Quanto maior o contato, melhor a aderência e maior a velocidade do carro. O objetivo desse teste é escolher os pneus certos para a Argentina e regular o carro para aproveitá-los ao máximo. Peter se prepara para outro dia importante de testes ao lado do navegador Phil Mills. Phil, com suas planilhas, orienta Peter durante o teste e ele pode se concentrar em dirigir com velocidade e constância. We start to test and then Peter starts to feel the car in a road that is close and secure, and he goes up and down the road to try to fine-tune the car as best as he can. A principal preocupação de Peter é o desempenho do carro em curvas de alta velocidade. Ao se aproximar de uma curva, ele freia e tem uma fração de segundo para sentir a aderência do carro. Ao deslizar, o carro perde velocidade. Ele faz vários ajustes, testando a direção, o freio e o acelerador, limitando os movimentos laterais para fazer a curva com o máximo de velocidade e sem bater. Fazer com que o carro corresponda às expectativas de Peter é a função de seu engenheiro. Devido à reformulação, ele tem um novo engenheiro, o especialista francês François Zabia de Maison. FX entende rapidamente o modo de Peter trabalhar. Peter is a very demanding driver, and he thinks, I think, 100% of his time about rallying and car and developing the car. So he can ring you in the middle of the night and say, "Oh, I have an idea. Oh, you should do that and this." So it's not easy, né? A Argentina será um duro desafio de engenharia para FX e Peter. Para ficar longe das famosas pedras destruidoras, eles decidiram deixar o carro 50 milímetros mais alto do que em ralis no asfalto, o que não é pouco. Mas aumentar a altura eleva o centro de gravidade do carro, tornando-o mais difícil de dirigir. E é muito difícil fazer um ajuste rápido. FX trabalha com duas fontes de informação. Primeiro, os dados que recebe dos sensores no carro. What's the temperature now, Pierre? Isso não existia na época de Luiz. But they can control everything. You know, when I started rallying, there was nothing like this. You know, there was everything was much more mechanical. There were no computers, not even mobile phones. But now, I wonder what will happen if one day you have to do a rally now with no computers and no mobile phones. I think we'll stay at home. Mas para a FX, o sensor mais confiável do carro é o próprio Peter. If you move the seat in my car 3 millimeter or 2 millimeter, I feel it because this is my job and it's the only thing I can do. You know, I'm good at. And this is how it is. You know, it's all about feeling sometimes. Peter sempre dá feedback e tem muitas ideias. Because if you clean up the front, maybe you have to go back on the rear, you know. That's Yeah.
you have to have a good memory and write very quickly, because otherwise you miss 50% of his feedback. FX também precisa aprender o modo de Peter se comunicar. A linguagem dos sinais. E ele está se saindo bem. Mas o que mais agrada a Peter é que seu novo engenheiro prioriza sua vontade e não os dados dos computadores. You know, some of the engineer will kill me if they hear that, but I think at the end of the day, an happy driver will not be able to do any fast time. I'm not the easiest guy to work with, maybe, but I just want it right, and we have a lot of discussions and no bad feelings. That's how it is. We just want the car to go quicker. Actually, fastest time by 0.3. Much easier to drive, Phil. Yeah, I can see. Tudo vai bem. A equipe escolheu a banda de rodagem, a borracha e a construção do pneu. A Pirelli recebeu a encomenda e entregará 110 pneus feitos à mão na Argentina daqui a 4 semanas. Peter sabe que tem um carro veloz, mas a velocidade não tem sido o problema da Subaru esse ano, e sim a confiabilidade. E a última volta de Peter serve para lembrar a equipe como é fácil tudo dar errado. Uma pedra bateu debaixo do carro, atingindo a suspensão. Well, it looks like we had a direct impact from a rock on a truck control arm. So that's basically snapped from the tube of the truck control arm, which you don't want, really. Um problema como esse durante um rally tiraria Peter do páreo. A equipe se pergunta se deve suspender ainda mais o carro e sacrificar mais a velocidade. Mas o tempo acabou. Bem-vindos ao Velho Oeste sul-americano. Pistas boas para andar a cavalo, mas capazes de demolir carros, especialmente a velocidades de até 200 km por hora. Pedras, sulcos, saltos, rios e outros obstáculos podem acabar com o dia do piloto. O Rally da Argentina é famoso por destruir carros. 68 participantes de